Graça e paz, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui reunidos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que estamos enfrentando momentos difíceis, mas eu creio no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que sairemos desta pandemia mais firmes do que nunca, porque estamos firmados em Cristo Jesus, meus irmãos. E hoje eu gostaria de repartir a palavra com os irmãos, que está em Atos capítulo 2, meus irmãos. Abra comigo, por favor. Atos capítulo 2. Iremos compartilhar um pouco do versículo 42 ao 47. Atos 2, 42 ao 47. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casas, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai querido, Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, por até aqui estar nos sustentando, meu Deus. Que a Tua graça e Teu amor enche-nos, meu Pai. Enche-nos com Teu Espírito, revela a Tua palavra em nossos corações, para não pecarmos contra Ti, meu Pai. Que nós possamos estar firmados na Tua palavra, meu Pai, porque a Tua palavra mesmo diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em Cristo Jesus, já vencemos o mundo, meu Pai. Que possamos estar firmados verdadeiramente nessa palavra de coração inteiro, meu Pai. Que nossos corações sejam quebrantados, meu Pai. Que esta palavra viva e eficaz penetre, meu Pai. De vida a alma, de vida a espírito, juntas e medulas, meu Pai. Que possamos dia após dia perseverar unânimes, meu Pai, juntos em Ti, meu Pai. Que Teu Espírito esteja revelando mais uma vez a Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o que eu gostaria de repartir com os irmãos é o seguinte: o que uma igreja deve ser, como uma igreja deve ser verdadeiramente a igreja de Cristo. O que uma igreja deve ter para ser verdadeiramente uma igreja de Cristo. Quais são os fundamentos da igreja de Cristo? Hoje nós vamos falar isso. Eu coloquei aqui 4 características da igreja de Cristo. Em Atos 2, como bem lemos, do versículo 42 ao 47, eu gostaria de citar com vocês principalmente o versículo 42, eu vou ler novamente, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eu destaquei aqui 4 características da igreja de Cristo. A primeira característica é: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A segunda característica é que eles perseveravam na comunhão. A terceira característica, eles perseveravam no partir do pão. E a quarta característica, eles perseveravam nas orações. Eu gostaria de citar primeiramente com os irmãos sobre perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu até anotei aqui que isto é uma coisa básica de uma congregação. Tanto de uma congregação prédio, como a igreja de Cristo. Porque nós somos a igreja de Cristo. Nós estamos reunidos em igreja. Então essa primeira característica é que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós encontramos primeiramente a doutrina dos apóstolos, nós conseguimos observar no Novo Testamento. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João,
Paulo, que escreveu várias cartas, Pedro, o próprio João escreveu os últimos livros, Tiago, nós podemos observar que esses irmãos, eles inspirados pelo Espírito Santo do Senhor, eles escreveram tudo referente a Cristo Jesus. Tudo o que nós podemos encontrar nos evangelhos, além de ser inspirado por o Espírito Santo, o foco é Cristo Jesus. Então nós podemos dizer que todo este Novo Testamento, ela contém a doutrina dos apóstolos. Aí eu faço uma pergunta para você, e que doutrina é esta? Para eu estar respondendo essa pergunta para você, a gente tem que voltar um pouquinho em Atos, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, vou esperar você achar. Atos 2, 1. Sobre o que os apóstolos falavam, né? O que eles ensinavam. Em Atos 2, 1, a gente vai, eu sei que a leitura será um pouquinho longa, mas não tem como eu deixar de ler praticamente esse capítulo inteiro de Atos 2, para citar aos irmãos um exemplo do porquê eu estou falando que em Atos capítulo 2 está ali a doutrina dos apóstolos. No versículo 1 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, Cristo Jesus, antes deles ir assunto aos céus, ele deu uma ordem aos discípulos, que eles fossem para Jerusalém e ali esperassem. Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, na hora que os irmãos estavam todos reunidos ali no templo, foram vistos línguas repartidas como se fosse de fogo, e pousaram sobre aqueles amados, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Se você for continuar essa leitura até o versículo 11, no 5 eu já pude ler ali um pouco, que estavam habitando em Jerusalém judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E ali, na hora que o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar e encheu aqueles amados, cada um começou a falar de uma língua diferente. E todos os varões religiosos que estavam reunidos naquele lugar, todos conseguiram entender de acordo com sua própria língua. Mesmo aqueles apóstolos, eles sendo galileus, cada um, movido pelo Espírito, falou de uma forma que cada um ali reunido pôde entender. E no versículo 12 diz assim: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros. O que quer dizer isso? Então todos ficaram maravilhados e assustados. E eles começaram a falar uns para os outros. O que é isso? O que está acontecendo? O que isso quer dizer? E no versículo 13 diz assim: e outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Mosto significa embriaguez. Então começaram a zombar, falando que eles estavam embriagados, falando que eles estavam bêbados. Versículo 14, uma palavra preciosa, que Pedro, movido pelo Espírito, levantou e disse assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E Pedro, levantando ali, como disse para os amados,
levantou em alta voz, falando que aqueles irmãos não estavam cheios de mosto, não estavam bêbados. Muito pelo contrário, Pedro já começou a proclamar algo que o profeta Joel disse, que ele começa a dizer no versículo 17, que diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais debaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se esconderá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. Preste atenção, meu irmão. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vós foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, a qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar minha esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Pedro ali começou a falar para aqueles varões, começou a relembrar o que o profeta Joel disse. O que o profeta Joel já tinha profetizado acerca do Filho de Deus, acerca de Jesus Nazareno. E Pedro continua assim no versículo 29. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, que toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então Pedro, ele lembrou da profecia que o profeta Joel disse, e ele confirmou que aquele Cristo, que aquele Jesus, que aquelas pessoas, que os mestres da lei crucificaram, ele era o Filho de Deus, ele era o Messias prometido, ele era o leão da tribo de Judá. E no versículo 37 diz assim:
Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor clamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Meu irmão e minha irmã, esta palavra viva que nós acabamos de ler aqui, esta é a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos nada mais é que é Cristo Jesus. A doutrina dos apóstolos, como bem Pedro relembrou aquelas pessoas que estavam ali, é Cristo Jesus. Ele relembrou que Cristo Jesus, ele já estava no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. E ele relembrou aquelas pessoas que aquele Cristo, que a quem eles crucificaram, eles era o Salvador. Ele era o Messias. E ele bem disse aqui que aquelas pessoas, elas se encheram de arrependimento em seu coração. Elas se arrependeram daquilo que elas fizeram. E elas questionaram Pedro: o que nós iremos fazer agora? E Pedro disse ali: meus irmãos, arrependei-vos. Arrependa-te daquilo que vocês fizeram. Arrependa de todo o mal que vocês causaram. Arrependa da sua velha vida. Arrependa da sua vida de pecado. E você seja batizado, como diz aqui no versículo 38, em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E vocês irão receber o dom de Deus, o dom do Espírito Santo. Esta palavra, esta doutrina dos apóstolos, meus irmãos, nada mais é que a nossa salvação está em Cristo Jesus. Essa doutrina dos apóstolos nada mais é que os discípulos, eles pregaram o nascimento de Cristo, eles pregaram a vida de Cristo, o que Ele fez, eles pregaram o porquê Cristo morreu, eles pregaram como Cristo foi ressuscitado, e eles pregaram como Cristo foi assunto aos céus. Eles falavam, meus irmãos, o tempo todo sobre Cristo. Eles pregavam o tempo todo que devemos viver como Cristo Jesus viveu. A doutrina dos apóstolos nada mais é do que isto, que eu e você possamos viver dia após dia a vida de Cristo. Que eu e você, dia após dia, possamos dizer não às nossas vontades, dizer não às vontades da carne, e que nós possamos viver dia após dia o morrer com Cristo, o morrer em Cristo. E não para por aí. Não é só o morrer em Cristo, o morrer com Cristo, mas é viver com Cristo. Porque não basta eu só pregar Jesus Cristo morto. O que eu tenho que pregar é Jesus Cristo vivo. Então, os apóstolos, eles pregaram o tempo todo a vida de Cristo, o ministério de Cristo, mas eles pregaram que Jesus Cristo estava vivo. E como nós lemos aqui, que Davi mesmo tinha declarado, que diz assim no versículo 34, que Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo proclamou, ele mesmo disse, que disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Meus irmãos, Jesus Cristo vive, e Ele está sentado à destra de Deus, clamando por mim e por você, intercedendo por mim e por você. Isto é amor, isto é graça, meus irmãos. Meus irmãos, por isso
nós devemos conhecer muito bem a palavra de Deus. Nós devemos pregar dia após dia esse evangelho. Os apóstolos ali, eles receberam, mas eles não ficaram a palavra só para si. Eles não pegaram a palavra e esconderam só para si. Eles pregaram a palavra e proclamaram a palavra. Ide por todo mundo e levai o evangelho a toda criatura. Isso é doutrina dos apóstolos, é pregar Jesus Cristo, que Ele foi crucificado, Ele morreu, Ele foi sepultado, porém Ele ressuscitou e Ele agora está sentado à destra de Deus, meus irmãos. É eu e você pregar isso, pregar o que nós aprendemos, que Jesus Cristo vive, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz outra coisa, que eu e você não podemos pregar outro evangelho a não ser o evangelho de Cristo. E ele diz isto em Gálatas capítulo 1, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo, Gálatas capítulo 1, versículo 6, meus irmãos, de 6 a 12. O que eu e você devemos pregar é o evangelho, que é a morte, sepultamento e ressurreição em Cristo Jesus. Qualquer outro evangelho pregado fora disto não é evangelho. E o apóstolo Paulo, ele diz bem isso, que diz assim, Gálatas 1:6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e que querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que vos já tem anunciado, seja anátema, seja maldito, meu irmão. Assim, como já vô-lo dissemos, mas agora de novo também vô-lo digo, se alguém de vós anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Se você anunciar qualquer outro evangelho, a não ser aquele evangelho que você recebeu, que é Cristo Jesus, maldito és. Versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim for anunciado não é segundo aos homens. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, meus irmãos. Preciosa palavra que o apóstolo Paulo deixa aqui para nós. Qualquer outro evangelho pregado a não ser o evangelho de Cristo, maldito és. E esse evangelho, ele mesmo diz aqui que ele não recebeu de homem algum. Este evangelho é revelação de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que me dá o discernimento, que dá o discernimento a você sobre esse evangelho de Cristo Jesus. É movido pelo Espírito. Se eu quiser entender, se eu quiser fazer qualquer outra coisa, meu irmão, é homem fazendo. O evangelho, o Espírito revela a mim e a você. Gostaria de repartir outro versículo com os irmãos, que está em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios 11, muito próximo aí, só voltar um pouco as folhas da sua Bíblia. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 1. 2 Coríntios 11, 1. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportar-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Esse evangelho, meu irmão, esse evangelho maravilhoso que o apóstolo Paulo pregou, que eu e você devemos pregar, que os apóstolos pregaram, que os profetas profetizaram. Este evangelho é que faz com que eu e você nos tornamos puros. Este evangelho
faz com que eu e você possamos nos apresentar como uma virgem pura diante do esposo, que é Cristo Jesus. Eu e você somos a igreja de Cristo sem mácula, pura, sem ruga alguma, que não há pecado. É dessa forma que eu e você devemos nos apresentar a Cristo Jesus, porque Cristo Jesus, o marido da igreja, ele vai voltar para buscar a sua igreja, e ele procura encontrar essa igreja pura, sem mácula, preciosa, santa, separada. Continuando no versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Meu irmão e minha irmã, qualquer outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, não é evangelho. É palavra que agrada homem, não é palavra que agrada a Deus. Porque a única coisa que agrada a Deus é o teu Filho, Jesus Cristo. Que toda a plenitude habitava em Cristo Jesus. Toda a vontade de Deus habitava em Cristo Jesus. É só nele que eu e você podemos confiar. Ele é a palavra da verdade. Ele é a palavra da cura. Ele é a palavra da salvação, meus irmãos. Eu e você devemos viver como Jesus Cristo viveu, levando o nosso morrer por toda parte, meus irmãos. Paulo, ele bem fala ali em Efésios capítulo 2, eu gostaria que os irmãos abrissem, que qualquer outro evangelho causa sofrimento. Abra comigo, Efésios capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 10, meus irmãos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, é isso que Deus se agrada. Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, Ele nos gerou vida enquanto estávamos mortos. Estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados, mas Jesus Cristo nos proporcionou a vida, estando nele, meus irmãos. Nele, não é obra de homem, não é evangelho de homem, é evangelho de Cristo Jesus. Porque se for palavra de homem, não é evangelho, meu irmão. Deus não se agrada daquele que prega outro evangelho, pois Ele está mudando o evangelho da salvação. Meu irmão e minha irmã, esse outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, que não seja o evangelho do Cordeiro, esse evangelho, pode ter certeza, é algo de Satanás. Porque da mesma forma que ele enganou Eva no jardim do Éden, ele vai tentar nos enganar com qualquer outro evangelho. Eu e você, vou repetir mais uma vez, devemos estar firmados na palavra, meu irmão. Esta é a palavra da verdade. Esta é a palavra da salvação. Deus, meu irmão e minha irmã, Ele odeia qualquer pessoa que
pregue outro evangelho além daquele que eu e você recebemos das Escrituras. É esse evangelho que eu e você devemos estar baseado. Esse evangelho, como eu li ali em Atos 2:42, na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos andavam com Jesus. Os apóstolos tinham comunhão com Jesus. Eles pregaram a Cristo Jesus. Eles pregaram a vida de Cristo, eles pregaram a morte de Cristo, e eles pregaram a ressurreição de Cristo, meu irmão e minha irmã. Eu e você devemos perseverar no Evangelho de Cristo, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, meu irmão e minha irmã. Passando pelo tópico 2, eu gostaria que você voltasse aí em Atos capítulo 2, versículo 42. Então nós podemos observar que das 4 características da igreja de Cristo, a primeira é que perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a segunda característica é, eles perseveravam na comunhão, que diz aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão eu posso muito bem mudar essa palavra por amor. Eles perseveravam em amor. Por que amor? Porque a comunhão, meu irmão e minha irmã, só existe quando há amor entre os membros. E o amor entre os membros só existe quando há comunhão em Cristo Jesus. Primeiramente, os apóstolos ali, se você for observar, que nós lemos ali em Atos 2, eles relembraram aquelas pessoas que estavam ali a doutrina, eles relembraram a profecia que o profeta Joel profetizou. E logo depois, aquelas pessoas, através de Pedro, sabiamente inspirado pelo Espírito, Pedro pregou o amor. Ele começou a pregar a Cristo Jesus, ele começou a pregar que as pessoas deveriam ouvir aquela doutrina, mas as pessoas deveriam amar a Cristo. Então, este é o início da comunhão. Essa é uma coisa que eu e você podemos reconhecer uns nos outros, que é o amor para com Cristo. Somos unidos por causa desse amor. Eu posso ter comunhão com você por causa do amor de Cristo, porque eu e você somos diferentes, temos diferenças, nenhuma aqui é igual, não sou igual a ninguém, mas eu e você estamos ligados em comunhão por causa do amor de Cristo. E ali, eu até anotei aqui, eu amo vocês porque Cristo me amou primeiro. Essa é a comunhão fundamental para a vida de uma igreja. E eu gostaria que os irmãos abrissem aí, no versículo 44 ao 47, até coloquei aqui, a consequência da comunhão, como que eles praticavam essa comunhão. Diz aqui no versículo 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isto é comunhão. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Que comunhão preciosa! As pessoas estavam cheias do amor de Cristo, elas estavam cheias do Espírito Santo de Deus, elas estavam cheias de amor para com os irmãos, estavam juntas e tinham tudo em comum. Tudo, meu irmão, minha irmã, não é uma parte só, é tudo em comum. Passavam por aflições juntos, passavam por alegria juntos, é tudo em comum. Em Hebreus, eu gostaria que você abrisse aí, capítulo 10, nos dá outro exemplo de comunhão, meus irmãos. Hebreus 10 diz assim, abra comigo. Versículo 24 e 25. Eu gostaria de ler com os irmãos a partir do 19.
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, com a palavra. Retenhamos firmes a confissão da vossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Preste atenção nesse versículo. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Meu irmão e minha irmã, eu e você devemos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, não deixando a congregação como é costume de alguns. Muito pelo contrário, é encorajando, é ajudando, é estimulando, é pegando pela mão e caminhando junto. Isso é comunhão, meu irmão, minha irmã. Isso é comunhão. Não é um querer prevalecer a vontade contra o outro. Muito pelo contrário, é a minha vontade e a sua vontade em comunhão estar alinhada à vontade de Deus. Que em comunhão a nossa vontade se alinhe à vontade de Deus, meu irmão, minha irmã. Eu gostaria de repartir mais um versículo com o irmão e com a irmã, que diz em 1 João, capítulo 4. 1 João 4, que diz assim, versículos 7 a 21. 1 João 4, 7 a 21. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu ao Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, preste atenção nisso. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Não sou eu, meu irmão, que está falando. É a palavra do Senhor que está falando. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Preciosa palavra, meu irmão, minha irmã. Eu e você, que nós tenhamos comunhão uns para com os outros, em Cristo Jesus, que eu e você possamos amarmos uns aos outros, porque como eu posso
a amar o meu irmão aqui, quem eu estou vendo. Como eu posso falar que eu amo a ele tratando ele mal, vou falar que eu amo a Deus a quem eu não vejo? Como eu posso ter comunhão com Deus? Como eu posso falar que eu tenho comunhão com Deus se eu não consigo ter comunhão com meu irmão em Cristo Jesus? Se eu não consigo ter comunhão que eu estou vendo, com o meu irmão que eu estou vendo? Sendo que eu não consigo amar o meu irmão que eu estou vendo? Meus irmãos, que eu e você possamos ter comunhão para uns com os outros, com Cristo Jesus sendo o centro. Que toda a preeminência seja Cristo Jesus, que todas as coisas sejam Cristo Jesus. Eu gostaria que você voltasse em Atos, capítulo 2, versículo 42. Como conversamos, os apóstolos, os irmãos ali perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. E o terceiro tópico que eu gostaria de ler com você é que a igreja de Cristo, ela deve perseverar no partir do pão. Aí você pensa, Derek, mas que partir do pão que é esse? Partir do pão, se a gente for analisar o versículo 46, que diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Você observa que todos comiam juntos. Isso quer dizer uma prova de comunhão. Eu tenho certeza que você não vai jantar com um inimigo seu. Na verdade, você nem pode ter inimigo, né? Todos devem ser amigos, você deve amar a todos. Mas você não vai sair para jantar, sair para almoçar, você não vai ter à sua mesa pessoas que você não tem um vínculo, pessoas que você não tem uma comunhão, pessoas que você não tem intimidade. Você não vai ter à sua mesa, ao redor, pessoas que não congregam, que não pensam mesmo, que não se alinham ao mesmo pensamento que o seu. E se você observar esse versículo 46, ele é uma consequência de tudo que a gente pode observar no versículo 42. Porque eles perseveravam juntos. E o partir do pão que eu gostaria de analisar com vocês é justamente o que está escrito no versículo 42, que é relacionada à igreja de Cristo. Esse partir do pão que cita aqui, significa que é o partir do pão de Cristo Jesus. Uma coisa que diz aqui em Atos, é sobre a mesa do Senhor. O partir do pão que fala no versículo 42 é sobre a mesa do Senhor, é sobre como nós, eu e você como igreja, podemos partilhar da mesa do Senhor. Eu penso que aqui em Atos, quer dizer que eu e você podemos partilhar a ceia do Senhor, podemos lembrar a memória de Cristo Jesus com a ceia do Senhor. É uma coisa básica da igreja de Cristo, meus irmãos. Eu gostaria que vocês abrissem aí em 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios 11, que diz assim: é preciosa a palavra, porque Cristo Jesus, Ele mesmo tinha falado ali para os apóstolos, quando Ele ensinou os apóstolos, Ele disse: faça isso em memória de mim. E os apóstolos fizeram isso. A igreja de Cristo, ela deve fazer isso. O partir do pão, a ceia do Senhor é um memorial de Cristo. É colocando Cristo como centro de todas as coisas. Esse partir do pão é uma intimidade que eu e você como igreja temos para com o Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler com vocês ali em 1 Coríntios capítulo 11, eu gostaria de ler 4 versículos com os irmãos, que do versículo 23 ao versículo 26, que diz assim, 1 Coríntios 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: preste atenção, meu irmão e minha irmã, eu sei que você conhece essa passagem, eu sei que você está cansado de saber, mas eu tenho que vir aqui novamente lembrá-lo, porque é um memorial, é para a gente
fazer em memória de Cristo Jesus. O versículo 24 diz assim: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Versículo 25. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A ceia do Senhor. Essa é o verdadeiro partir o pão, como diz ali em Atos 2:42. Que eles tinham tudo em comum. Eles pregavam a doutrina, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Eles, reunidos em igreja, como um memorial, como memória a Cristo Jesus, eles ceiavam. Eles tomavam cálice, eles partiam pão, como um memorial de tudo o que Cristo Jesus fez por mim e por você. Eles lembravam todas as vezes que Cristo Jesus desceu lá do seu reino, desceu do céu para vir nessa terra, por amor a mim, por amor a você, que Cristo Jesus foi crucificado, que Cristo Jesus sofreu lá no madeiro. Mas esse sofrimento não é para nos trazer tristeza. Esse tipo de sofrimento que Cristo Jesus teve é para nos trazer alegria. Por causa desse sofrimento que eu e você possamos alcançar a vida eterna. Este memorial do partir do pão é para lembrar que Cristo Jesus foi crucificado, que Cristo Jesus foi sepultado e que Cristo Jesus ressuscitou, meus irmãos. Aleluia! Cristo Jesus vive. Então que eu e você, como igreja, possamos lembrar, possamos perseverar no partir do pão, lembrando que Jesus Cristo vive, meus irmãos. Que eu e você possamos, dia após dia, nos lembrarmos disso, meus irmãos. Que eu e você, como igreja, possamos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E para concluir com os amados, o quarto tópico. E nas orações. Perseveravam fielmente nas orações. As orações são também fundamentais para a igreja de Cristo. Uma igreja que não ora mais, não tem fé, não tem amor e não tem esperança. Imagine só você que tem filho e filha. Imagine se seu filho e sua filha não conversem com você. Imagine se seu filho e sua filha não tenham intimidade com você. É a mesma coisa, esse sentimento que você deve estar pensando agora, nossa, Derek, deve ser muito ruim isso. Esse é o sentimento que Deus sente quando eu e você não oramos ao Pai Celestial. É esse sentimento que Deus tem. Imagine só se seu filho e sua filha não conversam com você, que coisa ruim deve ser. Imagine, você como pai, você como mãe, você como avô, avó, tio, tia. Nossa, um sentimento ruim quando as pessoas não conversam com a gente. As pessoas que têm intimidade com a gente. É o mesmo sentimento e até pior que Deus sente quando eu e você não conversamos com o Pai. Quando eu e você não temos essa comunhão. Quando eu e você não temos esse amor. A oração é a forma de comunicação que eu e você temos com Deus, meus irmãos. Da mesma forma que o seu filho se comunica com você, Deus, Ele quer se comunicar conosco, além da palavra, através das orações. Jesus, para vocês terem um exemplo, Jesus tinha eterna comunhão com o Pai. Jesus, Ele orava ao Pai. Jesus conversava com o Pai. Eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos que nos prova isso. Em Mateus capítulo 4, versículo 2, diz assim, Mateus 4, 2. Se a gente, não sei como é que está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está em negrito, está grifado assim, a tentação de Jesus. Se você fosse lembrar, logo após que Jesus é batizado por João Batista, os céus se abrem, e Deus ali declara que este é meu filho amado, em quem eu tenho total prazer.
Logo em seguida, Jesus ele é levado pelo Espírito ao deserto. E logo depois ele é tentado pelo diabo. Mas tem algo bem interessante no versículo 2. Vou ler o 1 para vocês, depois a gente vai ler o 2. 4:1 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi o Espírito que conduziu o Senhor ao deserto para ser tentado pelo diabo. No versículo 2 diz assim: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Para aqui. Cristo Jesus, ele ficou 40 dias, 40 noites, jejuando e orando para o Pai dele. Ele ficou 40 dias e 40 noites em comunhão completa com seu Pai. Às vezes a gente não quer orar durante 5, 10 minutos. Vocês mesmo bem sabem que a irmã Ivaneia, todo domingo, está dando uma oportunidade aqui para a igreja estar orando todas juntas. Você vê, são poucos minutos, mas esses minutos estão fazendo toda a diferença, eu creio, para a nossa comunidade, está fazendo toda a diferença para a igreja de Cristo Jesus. Jesus aqui, ele ficou 40 dias em comunhão com o Pai. Antes dele começar o seu ministério, ele jejuou e orou e conversou com o Pai. Você vê? Antes. E às vezes eu e você queremos fazer as coisas sem pedir ao Pai, sem pedir conselho para o Pai, sem perguntar ao Pai se a nossa vontade está alinhada à vontade dEle. Jesus não. Jesus mais uma vez nos dá um exemplo, que tudo que começamos a fazer, primeiramente devemos orar ao Pai. Gostaria de repartir mais um versículo com os irmãos, em Lucas capítulo 6. Novamente Jesus, com a sua infinita sabedoria e graça, mais uma vez ora ao Pai. E dessa vez ele orou ao Pai por causa da seguinte fato que ocorreu logo em seguida, que diz assim, Lucas 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias sucumbiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Sabe por que ele subiu ao monte e ficou orando a Deus? Porque logo em seguida, se você continuar a ler, eu vou continuar com você, diz assim no versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, o que foi o traidor. Cristo Jesus, antes dele começar o ministério, ele passou 40 dias e 40 noites orando e jejuando ao Senhor, conversando com o Pai dele, conversando com meu Pai e com seu Pai. Jesus Cristo, antes de escolher os 12 apóstolos, ele subiu ao monte e passou a noite em oração. Ele ficou um pouquinho. Ele passou a noite em oração. Você vê a importância? Por quê? Porque ele ia escolher os 12. Por causa desses 12, que eu e você possamos conhecer a palavra do Senhor. Porque esses 12 levaram o evangelho a toda a criatura. Esses 12 proclamaram o evangelho. Esses 12, tirando Judas, o traidor, os 11 que estavam em Pentecostes, os 11 que estavam em Jerusalém, quando o Espírito Santo do Senhor desceu e repartiu em língua de fogo. Você vê que precioso é isso, meus irmãos? Preciosa a palavra do Senhor. Mais um versículo para confirmar quão preciosa que é a oração. Em Mateus capítulo 26, diz assim, Mateus 26, versículo 36 ao 42. Acredito eu que este momento foi um dos piores momentos que Jesus Cristo passou, porque ele sabia que ele estava próximo à crucificação. Em Mateus 26, 36 diz assim, Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse,
A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Você vê a fraqueza da humanidade. Nem uma hora, nem um pouco de tempo. O Pedro pôde orar com Cristo Jesus. Pedro pôde vigiar com Cristo Jesus. Em versículo 41 diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Cristo Jesus ora antes da cruz. Cristo Jesus estava cheio de tristeza. A alma dele estava cheia de tristeza até a morte. Quando eu e você estamos cheios de tristeza, nós devemos seguir esse exemplo de Cristo Jesus. Quando eu e você estamos cheios de alegria, nós devemos sentir o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve quando ele escolheu os apóstolos. Porque ali ele estava cheio de alegria, sabe por quê? Porque ele estava escolhendo os 12 que iriam levar a palavra do Senhor, meus irmãos. Eu e você, nós possamos ter uma vida de oração com Deus. Cristo Jesus quer que eu e você tenhamos intimidade com Ele. Tendo intimidade com Cristo, teremos intimidade com o Pai, porque Cristo e o Pai são um só, diz lá em Hebreus 10. Eu e o Pai somos um. Cristo Jesus nos ensinou, Ele ensinou a oração aos apóstolos, e eles ensinaram à igreja como continuar essa oração em perseverança, em confiança. Cristo Jesus, Ele nos ensinou como ter contato com Ele e com o Pai, meus irmãos. É perseverando na doutrina dos apóstolos, é na comunhão, é na partir do pão, na mesa do Senhor, e é nas orações, meus irmãos. Isto é uma coisa básica da vida da igreja. Esses 4 pilares são os 4 pilares da igreja. As Escrituras nos mostram claramente o que é fundamental para a igreja de Cristo. Eu e você devemos seguir essa doutrina dos apóstolos, devemos buscar essa comunhão, meus irmãos, devemos celebrar esse partir do pão, devemos continuar dia após dia orando e jejuando em Cristo Jesus. Dessa maneira, a nossa congregação, a nossa igreja em Cristo Jesus poderá ter uma comunhão íntima com Cristo Jesus, que está ao céu, sentado à destra de Deus. Dessa maneira, mostra-se também o poder do Espírito Santo de Deus na igreja de Cristo, meus irmãos. Essa intimidade faz com que o Espírito Santo se manifeste na sua igreja. A doutrina dos apóstolos, meus irmãos, é uma doutrina que nos ensina a Cristo Jesus. A comunhão é baseada na comunhão que Cristo Jesus nos ensinou. O partir do pão é o momento em que comemoramos, em que lembramos a memória, a morte de Cristo Jesus, pois Ele nos trouxe a paz com Deus. E pelas nossas orações, buscamos ter a comunhão com o Pai. Meu irmão e minha irmã, uma igreja de Cristo não pode funcionar bem sem esses elementos, sem qualquer um desses elementos. Por isso, eu e você devemos buscar estimular uns aos outros a mantê-los, pois só assim o nome do nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado. Que eu e você, nessa noite, possamos lembrarmos de tudo que Cristo Jesus nos ensinou. Que eu e você possamos estar
firmados nesses pilares. E gostaria de ler mais uma vez Atos 2:42 para a gente poder estar encerrando. Abra comigo, Atos 2:42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Não se esqueça disso. Esteja firmado nesta palavra, porque a palavra é viva, é eficaz. Essa palavra é atemporal, ela permanece para sempre. Em nome de Jesus, meu irmão, creia nessa palavra maravilhosa. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, meu Deus, por essa palavra maravilhosa que o Senhor tem nos revelado, meu Pai. Obrigado por Cristo Jesus estar sendo revelado dia após dia em nossas vidas, meu Pai. Que Teu Espírito Santo, meu Pai, venha nos revelar, venha nos ensinar, venha nos revelar do Teu Filho, meu Pai querido. Que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que Teu Espírito Santo venha nos revelar, porque nós somos humanos, nós não conseguimos entender, só conseguimos compreender, porque o Teu Espírito Santo nos revela que isso que o Senhor fez é de graça, e de graça possamos receber. Que eu e meus irmãos, nós não precisamos fazer nada, a única coisa que precisamos fazer é estar firmados nessa palavra, é crermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Ele desceu dos céus por amor a mim, por amor aos meus irmãos, meu Pai. Nos revele, dia após dia, mais e mais da Sua palavra, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, e que possamos declarar: Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, que você possa ficar firme nas promessas do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.